jogadores de futebol, quero começar falando sobre atletas que figuravam no top 10 e estão fora. Entre eles, Dudu, que despencou do segundo lugar para fora dos 10 primeiros. O atacante, que era do Palmeiras, ganhava 2 milhões e 100 mil reais mensais. Com a mudança para o Cruzeiro, o salário dele caiu para 1 milhão e 600 mil por mês. Mas tem uma informação importante. O Dudu tinha só mais um ano de contrato com o Palmeiras. No Cruzeiro ele terá 3 anos de contrato, ou seja, muito mais segurança depois dos 30 anos de idade, algo que importa. Outro que figurava no ranking dos milionários era Igor Coronado. 2 milhões de reais mensais o custo dele no Corinthians por mês. Mas é importante contar que desses 2 milhões, 300 mil eram destinados ao Rafael Brandino, empresário do jogador. Para completar, em 2025, além desse desconto de 300 mil, o Igor Coronado deixa de ganhar luva, ou seja, o salário dele passa a ser inferior a 1,5 milhão de reais por mês. Uma última curiosidade antes da gente começar com os 10 primeiros. O Flamengo, que tem a maior folha salarial da história do Brasil e da América do Sul, não tem ninguém entre os 10 primeiros. E uma outra curiosidade, 2 dos jogadores mais bem pagos do elenco não estão mais para 2025. Eu me refiro a Gabigol, que ganhava 1 milhão e 600 mil por mês, e Davi Luiz, o zagueiro mais bem pago, ou o ex-zagueiro mais bem pago do futebol brasileiro, enquanto o jogador do Fly faturava 1,5 milhão de reais por mês. Davi Luiz desempregado. Bora começar nosso top 10, começando com os 2 jogadores que dividem a 9ª e 10ª colocações respectivamente. Eu me refiro a Alex Telles, jogador do Botafogo, e Yuri Alberto, atacante do Corinthians. Eles recebem 1 milhão e 700 mil reais por mês. Vale a lembrança de que o Alex Telles veio livre no mercado, depois de rescindir com o Al Nassr da Arábia Saudita, onde ganhava ainda mais, e o Yuri Alberto contratado a peso de ouro numa negociação que envolveu outros 5 jogadores com o Zenit. A 7ª colocação também tem 2 atletas, até por isso, o 7º e 8º lugares divididos entre Matheus Pereira, do Cruzeiro, e Borré, atacante do Internacional. O Matheus Pereira estava emprestado à Raposa e foi comprado na metade do ano junto ao Al Hilal. Ele ganhava até mais na Arábia Saudita, mas para fechar com o Cruzeiro, acabou aceitando esse salário de 1 milhão e 800 mil por mês. Já o Borré, que jogou no futebol europeu, contratado a peso de ouro no Inter, por isso, vencimentos na casa de 1,8 milhão. O Inter também tem um outro jogador que ganha bastante bem, o Ener Valencia, na casa de 1,5 milhão de reais por mês. Bora subir mais um pouquinho e falar sobre a 4ª, 5ª, 6ª colocações. Há um empate técnico entre Paulinho, novo reforço do Palmeiras, Hulk, jogador do Atlético Mineiro, e Everton Ribeiro, do Bahia. Os 3 atletas ganham 2 milhões de reais por mês. Quero começar falando sobre o Paulinho, que acaba de mudar do Atlético Mineiro pro Palmeiras. No Galo ele ganhava 1 milhão e 400 mil mensais. No Palmeiras, um belo reajuste e 2 milhões por mês, principal reforço alviverde para 2025 e o mais caro da história do clube. Um dos mais caros do futebol brasileiro, 18 milhões de euros fixos, além da cessão em definitivo de Gabriel Menino e Patrick. O Gabriel Menino vocês conhecem, o Patrick, volante capitão do time sub-20. Sobre Hulk, jogador super valorizado no Atlético, na última renovação de contrato, o Hulk, além de estender seu contrato, ainda conseguiu um belo reajuste salarial a ponto de ganhar 2 milhões mensais. Everton Ribeiro deixou o Flamengo livre, enorme potencial, foi contratado a peso de ouro pelo Grupo City para jogar no Bahia, o jogador mais caro da história do futebol nordestino, com esses 2 milhões de reais por mês. Os 3 primeiros lugares, 2 acabam de se mudar de clube. Terceira colocação é de Oscar, mais novo reforço do São Paulo, o ex-jogador do Xangai Port, terá direito a 2 milhões e 300 mil reais por mês. São 2 milhões em salário, mais 300 mil de luvas. Serão diluídas ao longo dos 3 anos de contrato. Foi a condição que o Oscar exigiu e que o São Paulo aceitou para que o negócio acontecesse. Com a lembrança de que enquanto era atleta do Xangai Port, o Oscar ganhava 11 milhões e meio de reais por mês. Até por isso, hoje, o Oscar é o segundo atleta brasileiro em atividade mais rico de todo o mundo. Só atrás do Neymar, a fortuna estimada do Oscar é acima de 1 bilhão. A do Neymar gira na casa dos 4 bilhões de reais. Só mais uma curiosidade sobre Oscar e São Paulo. Nunca, na sua história, São Paulo havia desembolsado tanto com um atleta. Os jogadores mais bem pagos ganhavam todos na casa de 1,5 milhão de reais por mês. Eu me refiro a Lucas Moura, que segue no clube, a James Rodrigues, que rescindiu seu contrato no ano passado e acabou se mudando para o futebol espanhol, além de Daniel Alves, que rescindiu seu contrato de forma conturbada e que tem direito a 472 mil reais por mês.
até dezembro de 2026, graças a um acordo com o Tricolor. Ninguém que se aproxime dos 2.300.000 do Oscar, principal reforço do São Paulo e um dos maiores do futebol brasileiro para essa temporada de 2025. Sobre o segundo lugar, que pertence a Gabigol. O novo reforço do Cruzeiro terá direito a R$2.400.000 por mês num contrato de 4 temporadas. São 2 milhões de salário e mais 400 mil por mês de luvas, diluídas ao longo dos 12, 24, 36, 48. Se a gente acrescentar mais 4 salários de 13º ao longo desse tempo, 52 meses. Até por isso, o pacote Gabigol vai custar cerca de 125 milhões de reais ao Cruzeiro e a Pedrinho BH, o dono da SAF da Raposa. Investimento gigante por um atleta de 28 anos de idade que deixou o Flamengo pela porta da frente como ídolo da torcida maior do futebol brasileiro. Nicola, mas quanto é que o Gabigol ganhava nos tempos de Flamengo? 1.600.000 por mês. Ou seja, um acréscimo de R$800.000 mensais, além da garantia de 4 anos. Teve sondagens e propostas de fora, mas nenhuma com cifras tão interessantes. Gabigol, que será apresentado muito em breve e chega para ser o principal reforço do Cruzeiro em muito tempo. Só para arrematar em relação à Raposa, muitos reforços para o ano, mas ninguém da bagagem nem do tamanho do Gabigol. Bora fechar o vídeo com a primeira colocação, que pertence a Memphis Depay. O atacante holandês do Corinthians tem direito a R$2.900.000 por mês. Com detalhe, esse valor é o mínimo garantido. Ele ainda pode elevar seus vencimentos a algo na casa dos R$4 milhões por mês, se bater metas esportivas e também de marketing. Essas metas de marketing estão ligadas à venda de camisa, fitas de cabeça, entre outras coisas. Mas o Memphis Depay começa todo mês sabendo que tem direito a R$2.900.000 por mês. Nunca na história do futebol brasileiro nem da América do Sul alguém recebeu tanto quanto ele. Contrato até junho de 2026. Memphis Depay, que tem a maior parte dos seus salários pagos pela Esporte da Sorte, algo na casa de R$2.100.000. Corinthians arca com outros R$800.000 mensais. E aí a pergunta que eu quero deixar para você: o Memphis Depay tem feito valer tamanho investimento? Só para arrematar, uma última curiosidade envolvendo o Corinthians, timão que ainda busca a contratação de Paul Pogba. Só que o meio-campista francês, que está livre depois de rescindir o contrato com a Juventus e cumpre suspensão por doping até março deste ano, pede no mínimo R$4 milhões fixos por mês. Corinthians até acenou com uma oferta de algo na casa dos R$3 milhões mensais. Pogba disse que por essas cifras não tem acordo. O futebol brasileiro está inflacionado? Está caro demais? São preços justos? Só uma última consideração antes de pedir para você usar o espaço para comentário, para opinar da maneira como você quiser. Vale a lembrança de que já temos 6 atletas ganhando pelo menos R$2 milhões por mês. Abraço para todos, espero que curtam o vídeo, compartilhem e se inscrevam por aqui também. Abraço, tchau!